Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Dias depois do governo desistir da CPMF, nosso assunto é imposto de renda e desigualdade no Brasil. Nós vamos conversar sobre isso com dois economistas, Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair, do IPEA. Você pode participar do programa enviando perguntas para as redes sociais. Para participar da entrevista em nossos estúdios, contamos, como sempre, com o jornalista Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Bem, vou começar com o Sérgio, observando um dado muito interessante, que vocês dois têm feito artigos a partir de pesquisas que nunca foram realizadas antes no Brasil, com dados da Receita, dados sobre os rendimentos de pessoas físicas, e chegaram a algumas descobertas assim que são importantes para a gente discutir imposto no Brasil. Vou começar pela descoberta que está impressionando, que mais impressiona, que é a constatação de que 71.440 declarantes de imposto de renda, que equivalem a 0,05% da população brasileira, eles detinham em 2013 14% da renda total do país, né, e 21,7% da riqueza do país. Isso totaliza 228 bilhões de reais e um patrimônio de 1,2 trilhão. É uma situação assim, é um grau de concentração de renda, a gente nunca vai saber qual é o pior do mundo, mas é com certeza um dos mais graves do mundo. E eu queria começar, Sérgio, que você explicasse como é que foi possível produzir essa situação. Qual é a história que há por trás desses números, que são números realmente preocupantes e que com certeza atrapalham o nosso crescimento, atrapalham o desenvolvimento. Como é que é isso? A gente não consegue ter um filme completo dessa história, né? Porque, infelizmente, as informações do imposto de renda disponíveis que permitem a gente fazer essa análise são informações muito recentes, são dados de 2007 para cá, né? Apenas. A importância, digamos, desses dados, dessas informações é que geralmente as análises sobre desigualdade no Brasil eram baseadas no que a gente chama de pesquisas domiciliares, como a PNAD. É pesquisa onde vai lá um entrevistador, pergunta para a pessoa quanto que ela ganha, né, vai no domicílio. E uma das características dessas pesquisas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é que elas geralmente subestimam a renda dos mais ricos, né? E é justamente aí que entram as informações do imposto de renda. O imposto de renda é uma fonte preciosa de informação sobre quanto ganham os mais ricos. E através, então, da combinação dos dados das pesquisas domiciliares e dos dados da renda dos mais ricos do imposto de renda é que a gente consegue ter uma ideia, né, mais clara do tamanho da desigualdade no Brasil. Tu referias, por exemplo, que o 0,05% da população detém 14% da renda. Essa é da renda declarada no imposto de renda. Quando a gente considera a renda global do país, que a gente mensura pelas próprias contas nacionais, a renda disponível bruta das famílias, esse percentual cai um pouco abaixo de 10%, mas de qualquer maneira é uma cifra astronômica, uma concentração de riqueza que eu te diria, né, com certeza hoje ela é uma das maiores do mundo. Os Estados Unidos, né, que é tratado no livro do economista francês Thomas Piketty como um dos países desenvolvidos mais desigual do mundo, não apresenta uma situação tão extrema quanto essa situação do Brasil, né? Quando a gente está falando de 0,05%, imagina, isso é meio milésimo, né? É uma para cada 2.000 pessoas. Ou se a gente imaginar um estádio de futebol, né, com 50 mil pessoas, significa a gente localizar nesse estádio de futebol 25 pessoas. 25 pessoas entre 50 mil no estádio de futebol detêm quase 10% de toda a renda. Então, é algo escandaloso e preocupante, né? Principalmente se esse processo se agrava, né? Porque não há como uma situação de desigualdade extrema, né, uma economia e um país conseguir sobreviver com isso. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer melhor os economistas Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair e saber um pouco mais dessa discussão.
país habituado a debater imposto de renda a partir de fórmulas prontas e visões pré-estabelecidas, os economistas Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair realizam uma discussão original e necessária. Eles resolveram investigar a função do imposto de renda no Brasil. A partir das declarações das pessoas físicas entre 2008 e 2014, suas pesquisas mostram que a distância entre ricos e pobres é maior do que se costuma imaginar. Gobetti e Orair localizaram 71.440 pessoas do topo da pirâmide social que têm renda superior a 1.300.000, totalizando rendimento de 298 bilhões e patrimônio de 1.200 bilhões de reais. Reunindo 0,05% da população economicamente ativa, esses brasileiros concentraram 14% da renda do total do país e 22,7% de toda a riqueza declarada em bens e ativos financeiros. Para explicar essa situação, com poucos paralelos no mundo, Gobetti e Orair apontam para uma originalidade do imposto de renda no Brasil. Os cidadãos muito ricos desfrutam de uma elevadíssima proporção de rendimentos isentos. Se os brasileiros que recebem até 3 salários mínimos por mês estão isentos de pagar impostos, os muito ricos pagam apenas 2,6% de impostos sobre sua renda total, enquanto os setores intermediários pagam 10,2% em média sobre sua renda total. Para os dois economistas, isso acontece porque nosso sistema tributário tem uma peculiaridade. Desde 1995, o Brasil é o único país do mundo onde as pessoas físicas não pagam imposto sobre lucros e dividendos, que estão na origem dos maiores ganhos das camadas mais altas. Nem naqueles países onde ocorreram frequentes reduções de impostos, como nos Estados Unidos de Ronald Reagan, na década de 1980, vigora uma isenção igual. O único caso conhecido ao do Brasil ocorre na Estônia, pequena república da antiga União Soviética. Aos 35 anos, Rodrigo Orair graduou-se em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e, em 2006, fez uma tese de mestrado na Universidade de Campinas, com estudo sobre crescimento e pobreza. Aos 48 anos, Sérgio Gobetti formou-se em Jornalismo e Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2008, Gobetti apresentou sua tese de doutorado na Universidade de Brasília. O tema era Política e Ajuste Fiscal no Brasil. Especialistas em finanças públicas, com 12 trabalhos individuais premiados, os dois são pesquisadores do IPEA. Bom, queria fazer uma pergunta para o Rodrigo. A gente percebe aqui que enquanto um assalariado, né, uma pessoa de classe baixa e um de classe média paga cerca de 27,5% de imposto de renda, esse grupinho privilegiado paga 6,51% dos seus rendimentos. Quem garante esse dinheiro para o governo, né? E quanto que esses 6,50, quer dizer, esse grupo pequeno, né, que dá 70 mil pessoas, causa de prejuízo para os cofres públicos? Quanto que o Brasil poderia estar arrecadando a mais se eles pagassem uma alíquota mais condizente, ou pelo menos igual à dos trabalhadores e das pessoas de classe média? Bom, obrigado, boa noite a todos os telespectadores. É só chamar a atenção para um aspecto aqui, é que desde que esses dados da Receita foram disponibilizados para o público, começaram a voltar a ter esse tipo de estudos. Tá? Só esclarecer. Então teve um estudo do Marcelo Medeiros, teve um estudo do Zé Roberto Afonso. Eu acho a grande questão disponibilizar e a gente conseguir identificar as grandes mazelas da sociedade, identificar essas nossas peculiaridades, digamos, jabuticabas tributárias. Tá? Que a gente está abordando, uma delas é a isenção de lucros e dividendos. Na verdade, os beneficiários não são só uma pequena elite de mais ou menos 50 mil pessoas. Esses são os maiores beneficiários. Agora, tem outros que são mais ou menos 2 milhões de pessoas. Que são PJs. Que são PJs. Tá? E aí você está misturando desde o simples, um profissional liberal, tá? Pequeno, trabalhador, jornalistas, pessoas de alto rendimento, médicos, advogados, assim como também essa pequena elite de 50 mil pessoas. Tá? Essa é a grande beneficiária, mas não a única, digamos assim. Nosso número, a estimativa seria que o restabelecimento, a alíquota que era cobrada até 95, tá? Seria do impacto de arrecadação de 50 bilhões de reais.
sendo que a maior parte disso estaria concentrada no topo, prejudicaria o topo da distribuição de Só renda. para esclarecer, 50 bilhões de reais é mais ou menos o que o governo gostaria de ter arrecadado agora, se ele tivesse Sim. conseguido restaurar a CPMF. É. Ou seja, voltando à lei antiga, Temos alternativas. Cerca de 60%, né, da arrecadação potencial, né, e um tributo muito mais justo, né, tributo muito mais justo, que é cobrado de todo mundo, que nós cobrávamos até 1995, e já com uma alíquota mais baixa, né, a tributação de dividendos em 15%, se nós restabelecêssemos, seria uma tributação mais baixa do que vigora em geral em outras economias. Por exemplo, os Estados Unidos, né, que é berço do liberalismo econômico, que muita gente, digamos, aprecia, é um país onde lá, em média, o dividendo recebido pelas pessoas físicas é tributado em mais de 30%. Né? aqui é zero. É. Eu gostaria do seguinte, uma das vantagens de ler o Thomas Piketty, que é um inspirador dessa discussão que nós estamos fazendo, é história e economia. Ele diz que essa coisa dos economistas gostarem de muita matemática é bobagem. Tem que entender um pouco de história. E aí eu gostaria de entender qual que é a história que dá para a gente entender que, de repente, o Brasil se tornou essa jabuticaba, como você diz. De repente, eles foram de cobrar coisas. Isso foi em 94, era um período de privatizações, de abertura para o capital estrangeiro. Tal. Qual é essa história? Por que isso nunca mais voltou? Quem que pode comentar um pouco? A gente tem essa ideia do Brasil, ele é uma experiência um pouco curiosa, né? No sentido de que você tem um movimento de longo prazo, o Sérgio tem estudado a coisa histórica, em que você foi reduzindo a tributação sobre o capital e sobre as alíquotas dos mais ricos. Você foi tornando o nosso sistema, de certo modo, regressivo. Tá? Curiosamente, quando você mais reduziu o imposto, no final da década de 80, você também instituiu um estado de bem-estar bastante denso, que tem uma função redistributiva, que fornece serviços sociais, de saúde, de educação. E aí você cria uma experiência um pouco... Você tem, de um lado, ele é progressivo, ele é avesso à progressividade da tributação, de outro lado, ele quer ter uma ação de gasto distributivo. Isso vai nos colocando ao longo de alguns dilemas, né? Alguns dilemas vão sendo colocados aí. O tempo inteiro. Veja, porque isso é interessante, o Rodrigo já foi para um ponto que talvez a gente fosse abordar, imaginei, mais ao final, mas é que, de fato, houve durante os anos 70 e 80, se tornou meio que um modismo nas academias e como prescrição de organismos internacionais, que era o seguinte modismo: distribuição, a função distributiva da política fiscal deve ser exercida pelo lado do gasto público e não pelo lado da tributação. A tributação, o foco da tributação deve ser a eficiência econômica, né? E o gasto é que deve ser dedicado à distribuição de renda, né? O problema, digamos, dessa orientação é que é o seguinte: com gasto eu consigo atingir, como eu atinjo no Brasil, via benefício da Previdência, via Bolsa Família, o extrato muito pobre. Eu consigo elevar de padrão de vida esse extrato muito pobre. Mas eu não promovo, né, uma redistribuição geral da renda, né, que afete os muito ricos ou que também afete a classe média. Então, por exemplo, a gente não sabe exatamente como tem evoluído o grau da desigualdade no Brasil nos últimos 20 anos. Análises baseadas apenas na renda do salarial, na renda do trabalho, indicavam que essa desigualdade vinha caindo. Mas, como justamente a gente está apontando, talvez com a inclusão dos dados da renda do capital, que é a principal renda dos mais ricos, ela pode estar concentrando. Nós podemos estar tendo um processo mais ou menos dizer o seguinte: a renda dos muito, muito pobres está crescendo, mas simultaneamente a renda dos muito, muito ricos está crescendo também. O que, se essas estão crescendo mais do que a média, significa que o miolão aí está decaindo em termos de renda. Então, agora, qual que é o efeito disso em termos de índice de Gini, de desigualdade? Não dá para saber exatamente. Certo. Mas é uma questão, é isso que a gente quer, né? Eu fico pensando o seguinte, quer dizer, o Brasil, se você colocar como economia, ela deve ser hoje em torno da 8ª ou 7ª economia do mundo, né? A gente deveria ter um padrão de vida
mais ou menos compatível com o do Canadá ou da Austrália, eu imagino, né? Pelo o seu poder econômico. Né? E, no entanto, temos uma sociedade violenta, desigual, profundamente desigual. Qual o impacto, né, para o país, não só agora, nesse momento, mas no futuro? Quer dizer, que país nós vamos ter tendo essa concentração de renda, né, e esse dinheiro que gera especulação ao invés de gerar produção e emprego? É difícil fazer um exercício futurista nisso, né? Mas me remetendo novamente ao Piketty, né? O Piketty cita muito, digamos, quanto que os 10% mais ricos acumulam da renda nos Estados Unidos, que é o país mais desigual, e ela chega próximo a 50% nos Estados Unidos no presente momento. No Brasil, né, segundo as nossas estimativas, ele ultrapassa os 55%. E o exercício que o Piketty faz, ele é interessante. Ele diz o seguinte, que ele acha muito complicado sociedades onde a concentração da renda pelos 10% mais ricos ultrapassa esse limiar de 50%. Né? Ele queria um exercício. Por que ele acha complicado? Porque é muita força, é muito poder econômico para você... Não, porque torna insustentável também. Imagine um mundo onde os 10% concentrasse 90% da renda. Né? Como é que... Quanto que você vai... Não haveria provavelmente vazão em termos de consumo para a sociedade. Então, né, haveria um descompasso entre o que eu estou produzindo e o que eu estou consumindo. Né? Seria imaginar, então, que você teria que criar um padrão de consumo muito, muito elevado, né, para esses 10%, enquanto os 90% estariam praticamente desprovidos. Só um ponto, se me permite, que só chamar a atenção assim, o Brasil é um país de renda média, porém muito mal distribuída. Quer dizer, média, não dá para ser o Canadá, a renda é média, a população é muito maior e a desigualdade é brutal, são esses 10%. Tem um trabalho excelente também de um rapaz da Receita, junto com o Marcelo Medeiros, o Fábio Ávila, que eles mostraram o seguinte, que de 2006 para cá, não só tão mais igual, esses 10% que a gente está citando, como concentrou, o topo ficou estável. Tá? Isso é interessante porque leva a gente a discutir. A gente ficou o tempo todo discutindo sobre a queda da desigualdade no Brasil. Caiu a desigualdade, caiu a desigualdade. Esses dados estão mostrando, no topo, não. O topo continuou paradinho. Tá, nesse tempo todo. Ele não perdeu nada. Ele não perdeu nada, mesmo com a crise, mesmo com deflação de ativos, etc., ele ficou. A discussão que é importante do Piketty, que eu acho, ele vai dizer o seguinte, de onde vem essa renda do topo, que é o que a gente trabalha? Tá. Ela vem da propriedade, ela vem do capital. E a propriedade, o capital, ele tem se acumulado a uma taxa, segundo o Piketty, em quase todo o século, no final do século XX, acima da renda. Isso quer dizer o seguinte, quem tem capital, quem tem um estoque de riqueza, vai crescer mais do que quem não tem. Quer dizer que quem já nasceu rico vai ficar mais rico. Você vai perdendo a coisa do mérito, bases de um sistema democrático, meritocrático, etc., que vai minando as bases da democracia. Então ele vai tendo essa discussão no sentido, olha, com tamanha desigualdade em que simplesmente o proprietário vai se acumulando, você vai criando uma... Não sei se foi claro aqui. Não, e é justamente isso, né, Paulo? É o seguinte, no início do século passado, no século XX, foi justamente a percepção de que uma enorme desigualdade ameaçava a própria democracia, que fez com que o ponto de vista sobre a importância do imposto de renda e da progressividade tributária tenha se alterado drasticamente nos países europeus e nos próprios Estados Unidos. Para tentar organizar um pouco isso aqui, é isso mesmo que eu acho um ponto importante. O Piketty, estamos aqui, né, devorando o Piketty, ele fala o seguinte... Não que escreveu o Capital também, né? O outro Capital. Não há processo natural ou espontâneo que impeça a concentração de renda. Eu acho assim uma ideia importante, quer dizer... Durante muitos anos, basta crescer que vai sobrar para todo mundo. Várias teorias, inclusive ele lembra. Ou seja, não, é preciso ter uma intervenção, é preciso ter uma decisão sobre isso. Eu queria que
Vamos comentar isso, porque é o seguinte, não vai melhorar se não tiver uma intervenção pública do Estado, dizendo, olha, não dá para ficar assim. Como é que é isso? Uma intervenção que a gente propõe, por exemplo, já que você está discutindo um ajuste fiscal, que tal discutir um ajuste fiscal que não penalize os mais pobres e sim procure um sistema tributário mais progressivo? Por que não se tributar patrimônio? Ou seja, uma das formas de você reduzir desigualdades é não só a propriedade, direitos básicos, gasto social, mas também tributação. Então, essa é a raiz Que da provas discussão. a gente tem, Sérgio, das vantagens dessa mudança? Que países fizeram esse tipo de intervenção e se deram melhor? E conseguiram eliminar essa renda concentradíssima? Que no início do século XX, a renda era concentrada, assim, de uma forma bárbara. Que países que deram? É a Europa moderna? O que é? Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, eu falava da percepção, né, das elites europeias e americanas, a Primeira Guerra Mundial e a ameaça da Revolução Bolchevique se alastrar, né, pelo mundo, mudou radicalmente a posição das elites, né? Os impostos de renda surgiram no final do século XIX, início do século XX, e as alíquotas máximas do imposto de renda de pessoas físicas, né, no máximo chegava a 10%. Com a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, essas alíquotas máximas rapidamente cresceram para até 50%, né? E algo que é absolutamente intrigante, que o Piketty mostra, no período de entreguerras, né, entre a década de 40 e a década de 70, essas alíquotas chegaram a superar os 90%, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E vamos falar assim, e foi um período de grande crescimento, é um período dos 30 anos gloriosos. Quer dizer, então a ideia de que aumentar imposto necessariamente afunda a economia, não é verdade? Sim. É uma coisa... Não necessariamente. Não necessariamente, claro. Sim. E digamos, quer dizer, a desigualdade caiu muito, né, na Europa, né, principalmente. Ela não tem a ver apenas com essa intervenção do Estado, ela cai por outros motivos. A própria, né, o Piketty fala, quer dizer, o efeito da própria guerra em termos de destruir capital, né, a guerra determinou a destruição de parte do capital e, portanto, uma fonte importante de rendimento, né, dos mais ricos, que era aquele capital, ficou instantaneamente muito reduzida. Mas então foi uma combinação de fatores que ocorrem. E na década de 70 e 80, essa percepção muda. E é interessante daí a gente perceber o papel que a teoria econômica, né, que a nossa profissão de economistas acaba desempenhando. Quer dizer, tem muita teoria, né, econômica que foi desenvolvida, teoria bastante controversa nos anos 70 e 80, que deram, digamos, sustentação, né, científica, né, para o que a gente chama que é a Revolução Conservadora, né, principalmente nos Estados Unidos, esse período do Reagan, né, que foi marcado por uma redução drástica do imposto de renda para os mais ricos. O Reagan herdou um imposto de renda onde para os mais ricos chegava em 70%, e ele, entre 81 e 86, reduziu primeiro para 50% e depois reduziu a alíquota máxima para 28%. E daí, falando do Brasil um pouco, é interessante notar também que, quase simultaneamente com esse movimento do Reagan, o que ocorre no Brasil? Em 88, o ex-presidente José Sarney reduziu também a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil, que era de 50%. A gente não se lembra disso, né? Parece, não faz tanto tempo assim. A alíquota máxima era de 50% no Brasil. E Sarney reduziu ela para 25%. Então, nós seguimos muito esse modelo americano na destruição da progressividade do imposto de renda, mas nós fomos mais a fundo ainda, fazendo aquilo que o Bush não conseguiu fazer no início da década de 2000. O Bush tentou isentar completamente os lucros e dividendos, não conseguiu. Ele conseguiu reduzir a tributação de lucros e dividendos, que chegava em torno de 40%, para 15%, né? E nós, no Brasil, fomos mais realistas do que o rei, né? E simplesmente isentamos totalmente... Isso em 95. Em 95. No governo... No governo Fernando Henrique.
E o que é o movimento depois? Final dos anos 2000, Obama restabelece parcialmente a tributação de dividendos. Infelizmente, a gente não está seguindo esse exemplo. Seguimos na hora de favorecer os mais ricos e quando esse modelo se demonstrou equivocado, não estamos fazendo o retorno. Vamos ouvir Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Existe hoje uma discussão no Brasil sobre aumentar a progressividade da tributação, que eu acho que é uma discussão importante. No entanto, muitas pessoas acham que isso deve ser feito, por exemplo, aumentando a alíquota do imposto de renda de pessoa física. Mas as pessoas que pagam o imposto de renda de pessoa física, que são principalmente os empregados formais e os servidores públicos, hoje já são extremamente tributados no Brasil, não só pelo imposto de renda, mas também pelas contribuições previdenciárias. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre a necessidade de se aumentar as alíquotas marginais do imposto de renda de pessoa física. Bom, obrigado, Bernardo, pela pergunta. Acho que hoje a grande discussão para a gente aqui tem sido retornar a tributação de lucros e dividendos. Por qual motivo? Pelo motivo de que entre os 70 mil mais ricos, aquele número, que são aqueles que são os grandes beneficiários de lucros e dividendos, a renda deles é isenta. Ou seja, a alíquota marginal não vai fazer tanta diferença para essas pessoas, que são aqueles que realmente concentram o topo da distribuição de renda. Então, hoje talvez seja mais correto restaurar a tributação de lucros e dividendos, com alguns problemas, vai ter algumas distorções, eventualmente algumas deduções para simples, para algumas outras coisas, eventualmente até reduzir um pouco o IRPJ, ou seja, o imposto de renda de pessoa jurídica, que é relativamente alto, e voltar à tributação. O que eu queria saber, Sérgio, aproveitando a pergunta aí, é que hoje o pobre, efetivamente, é o que mais contribui, se você levar em consideração a renda que ele tem. Quer dizer, percentualmente, ele é o que mais paga imposto quando compra os produtos. Existe uma maneira de você aliviar a carga tributária dos pobres no Brasil? Quer dizer, seria possível você retirar alguns impostos do consumo, do dia a dia, de alimentos, de remédios, e esse capital, né, que está na mão de uma minoria, deve ser o capital que financia campanhas, elege deputados. Como é que seria uma reforma tributária no Brasil com um Congresso eleito por esse pessoal, por esse dinheiro? Só queria retomar um pouco da pergunta do Bernard. Eu acho que ele tem toda a razão, ou seja, há um equívoco de muitos achando que a gente resgata a progressividade do imposto de renda no Brasil apenas elevando as alíquotas incidentes sobre as rendas do trabalho, que tem a alíquota máxima de 27,5%. E qual que é o grande problema disso? Não que não seja correto tributar, digamos, os super salários no Brasil a alíquotas mais elevadas. Só que se a gente não restabelecer a tributação de dividendos, devido à forma como funciona hoje o sistema tributário, o que ocorre? Um profissional liberal que ganha, né, que tem uma alta remuneração, né, e paga, se ele for receber essa renda e pagar o imposto como pessoa física, ele vai estar sendo atingido por 27,5%. Se ele constituir uma empresa jurídica, né, ou no lucro presumido, ou inclusive no simples, ele vai estar pagando um total de imposto, não só imposto de renda e contribuição social, mas o total, PIS/COFINS, ISS, no total ele vai pagar no máximo 16%. No máximo 16%. E muitas empresas pagariam apenas 6%. Então, se eu for aumentar a alíquota das pessoas físicas, vai crescer ainda mais o estímulo para que esse profissional se converta em pessoa jurídica. Então, a mudança da progressividade passa principalmente pela tributação do capital, mas a gente acha que é possível combinar isso com uma reforma tributária que reduza também os impostos sobre consumo. Bom, a gente pode voltar. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com os pesquisadores Sérgio Gobetti e Rodrigo Oraí, do IPEA. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o economista Sérgio Gobetti e também com Rodrigo Oraí. Sérgio, bom, no bloco passado eu tentei
formular uma questão, não deu tempo, né, por causa do intervalo. Eu queria retomar esse assunto, que é o seguinte: a tributação no Brasil ela é muito pesada para os mais pobres, né, que pagam imposto no consumo. Ou seja, ele paga o mesmo imposto na compra de alimentos que paga esses que são muito ricos, ou seja, o imposto é igual para os dois. Eu queria saber, é possível reduzir essa carga tributária dos de baixo, né? E como fazer uma reforma tributária num país onde boa parte do Congresso é eleita com dinheiro desse grupo que não paga imposto? Esse é um problema central. Tá? Nós já tivemos, falando da tributação de dividendos, de lucros e dividendos, nós já tivemos várias proposições legislativas, né, de alguns deputados parlamentares para restabelecer a tributação de dividendos e, frequentemente, né, essas proposições são barradas no Congresso, já no seu relatório. Eu estive lendo alguns relatórios, posições de deputados, né, nitidamente, né, defendendo interesses econômicos, quando não propriamente pessoais diretamente, porque tem muitos parlamentares que são empresários, né, que são donos do seu negócio e que pensam, portanto, com o seu próprio umbigo, né, e não pensam no país como a gente deveria estar pensando. Então, essa agenda é uma agenda de difícil tramitação no Congresso que a gente tem, né, que não é um Congresso que represente efetivamente, né, um interesse, né, da maioria da população, mas eu acho que é um debate que deve ser feito, deve ser forçado o Congresso, né, a apreciar esse tipo de proposição. E eu acho que uma das formas de tornar, né, esse tipo de proposta mais palatável, né, e construir um maior consenso, uma maior pressão social sobre o Congresso para que ele aprove esse tipo de coisa, é a gente colocar num mesmo pacote, né, uma proposição de redução da carga tributária daí baseada em impostos, né, sobre consumo, que, como tu diz, quer dizer, todo mundo paga a mesma coisa quando compra, né, um quilo de carne, um quilo de feijão e arroz, mas como o pobre ele consome toda a renda que ganha, então ele acaba pagando mais imposto do que o rico, que poupa uma grande parte da sua renda, ou seja, ele não consome. Essa é a chamada regressividade. Então, acho que seria, né, importante a gente ter um pacote, né, tributário que viesse, por um lado, com o aumento da progressividade do imposto de renda, principalmente com o restabelecimento da tributação de lucros e dividendos, e, de outro lado, desoneração de alguns impostos sobre consumo, como, por exemplo, o PIS/COFINS, que são dois tributos que o governo, inclusive, está falando em reformar. Bem, o Henrico Cabral faz uma pergunta pelo Twitter que eu queria que você respondesse. Uma das justificativas da isenção do imposto de renda sobre dividendos é a atração dos investimentos. Qual seria o impacto dessa mudança na incidência do imposto de renda? É real isso? Isso é uma ficção? É muito difícil avaliar. A gente tentou olhar na literatura se tem alguns casos. Quando se reduziu, ou seja, quando se eliminou a distribuição de lucros e dividendos, se isentou a distribuição de lucros e dividendos, quando se deu um outro incentivo também para a tributação do capital, que é o juros sobre capital próprio, em 95. Tudo em 95, né? Em 95, sim. Isso não gerou esse impacto tão grande assim nos investimentos. Quer dizer, pela negativa não tem essa prova, né? Ou seja, será que tem essa relação empírica? É claro que sempre sim. Quer dizer, sempre mais imposto. Imposto ele tem efeitos perniciosos no crescimento econômico. Isso a literatura não diz, o imposto. Mas desde que ele seja combinado junto com outras coisas, aí é muito importante a pergunta do Florestan, porque muita gente confunde progressividade com mais imposto. Não necessariamente. Você pode tornar o seu sistema tributário mais justo para canalizar recursos, por exemplo, uma reforma tributária que vai reduzir os impostos sobre bens e serviços. Você tributa mais lucros e dividendos, e menos bens e serviços. Lucros e dividendos afeta principalmente a poupança das famílias mais ricas, não necessariamente o investimento das firmas, tá? Não necessariamente também afeta, mas ao mesmo tempo você reduz a tributação sobre bens e serviços, aumenta a competitividade da sua produção nacional, você tem outros, digamos,
tira com uma mão e coloca com a aliás, outra. o Rodrigo falou uma coisa importante, porque uma das teses, né, para contrapor a ideia de tributar lucros e dividendos é a chamada tese da bitributação. Você vai ver assim qualquer coisa na internet, quando surge... Já tá bom, entendeu? Advogado, economista fala, mas é um absurdo, porque a empresa já pagou imposto de renda na coisa. Bom, primeira coisa que eu digo para esse tipo de gente, olha, é assim em todo o mundo, exceto no Brasil, e como foi mostrado no vídeo, entre os países mais desenvolvidos, no Brasil e na Estônia. No mundo apenas. desenvolvido. Vários países que já adotavam isenção, México voltou atrás no ano passado, 2014, República Eslováquia passou a cobrar uma contribuição social. Então, são raros os casos, né, de países que isentam completamente os dividendos. E a questão principal, digamos, daí do ponto de vista de investimento, né, do ponto de vista econômico, não é se o dividendo distribuído para acionista vai estar sendo tributado. O mais importante é você analisar a carga tributária total sobre o lucro. Né? E daí, para você ter uma ideia, nos países da OCDE, nos países em desenvolvimento, a média ponderada, né, pelos PIBs, né, considerando as diferenças de tamanho, de economia, é que a tributação, juntando pessoa jurídica e juntando pessoa física, em toda a cadeia, portanto, ela chega em média a 47%, 48%, nos 34 países da OCDE, que reúnem as economias mais avançadas. E no Brasil, esta carga, como não atinge a pessoa física, é só na pessoa jurídica, dela está pagando IRPJ e CSLL, que totaliza 34%. Essa é a chamada alíquota, né, teórica, estatutária, porque na prática, com o mecanismo do juros sobre capital próprio, com simples, com lucro presumido, com uma série de outros benefícios fiscais, a carga tributária efetiva é bem menor. E do ponto de vista, inclusive, da empresa, e talvez seria uma questão a discutir numa reforma tributária mais ampla, a gente poderia pensar num mix onde a gente reduza o imposto de renda do lucro na empresa, né, de 34% para 30% ou para 28%, e simultaneamente tribute o dividendo. Né? E ainda assim nós vamos estar, né, num patamar de tributação menor do que nessas economias desenvolvidas. Daí que eu fico pensando, quer dizer, o Brasil já fez tanta regra, tanta lei, né, tanto benefício fiscal para o capital, né, e o investimento nunca deslanchou. Né? Então, por essa tese, como a gente tem a tributação mais favorável para o capital, uma das tributações mais favoráveis do mundo, o capital deveria estar vindo para cá e não vem. Agora, existe uma diferença entre o sistema financeiro e o sistema de produção? Quer dizer, as alíquotas são diferentes? Se você pensar nos bancos, né, nessas famílias que controlam os bancos e nas famílias que controlam a produção? O imposto de renda, a CSLL, né? O imposto de renda de pessoa jurídica, ele é igual, né, para todas as empresas por porte, não por setor econômico. A CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um complemento do imposto de renda, em padrão ela é 9%, mas para os bancos era 15% e recentemente, agora no início do ano, o governo elevou para 20%. Então, o lucro dos bancos já é taxado, tributado a uma alíquota mais alta. Uma questão assim que a gente está discutindo reforma tributária, mudanças e tudo isso, mais uma lembrança assim das pessoas que estudaram essas tentativas de intervenção no sistema tributário, é que a forma concreta assumida pelos impostos em toda a sociedade, né, está no centro de conflitos políticos graves. Né? A Margaret Thatcher caiu quando ela quis fazer a poll tax. Né? Nesse momento, independente do juízo que a gente possa fazer sobre a CPMF, o governo fez um recuo em função da CPMF. Ou seja, esse conflito, ele é muito, embora ele seja, ele é muito mais decisivo, ele é muito concentrador de conflitos do que a gente pensa. Por quê? É a face mais cruel do Estado, né? É a mão pesada, que tira do seu bolso, né? É a coisa mais... É o Estado que está extraindo uma renda do seu bolso. Agora, como que você leva esse debate? Eu acho que democracia, debate, espaços em que se apresente as propostas, se discuta com a sociedade o que é melhor e quem são os privilegiados, quem são os beneficiados. Eu acho que se você consegue dizer qual é o outro lado da moeda,
Eu acho que fica mais palatável. Não tem aquela ideia de que os impostos são uma maneira da democracia controlar o mercado, fazer ter algum poder sobre a economia, e através dos impostos, mais do que qualquer outra coisa? Que é uma ideia também aí, né? Sim, os impostos têm várias funções, né? Uma delas é uma função de regulação, de conduzir o seu sistema econômico. Outra delas é a função de redistribuição, de tirar de um e dar para o outro. Agora, mesmo ocorre... assim, você tem a sonegação, né? Existe também uma concepção diferenciada, quer dizer, do brasileiro com os outros países. Quer dizer, no Brasil, se puder, o cara vai sonegar, né? Vai arrumar um jeitinho para... Né? Você acha que também a ideia do imposto e da contribuição não está efetivada na cabeça do brasileiro no sentido dos ganhos que ele vai ter? Um pouco da... A sonegação não tende a culpar o brasileiro. De fato, nos rankings nós somos muito bem colocados como os que mais sonegam, tá? Em parte, eu acho que isso tem a ver não só com a cultura do brasileiro, eu tendo a não olhar tanto por aí, mas sim pela complexidade do nosso sistema. É cheio de imposto, cheio de complexidade, ninguém sabe nem declarar imposto de renda. Imagina uma pequena empresa tendo um sistema extremamente complexo, 27 legislações diferentes de CMS, etc. Mas sim, agora, o que você faz? Simplifica. Simplifica, reforma, tenta unificar, tenta discutir com a sociedade. Eu acho que esse que é o caminho. E outra questão também é que a sociedade não, né, muito do questionamento que surge, ela não pensa, eu pago imposto e não vejo retorno. Isso. Né? Na verdade, isso é uma certa miopia que existe. Né? Uma miopia por quê? Por exemplo, em primeiro lugar, a carga tributária brasileira. Né? Alguns já chegaram a falar que a carga tributária no Brasil é 40%. Não, a carga tributária no Brasil ela é 34,5%. E ela está absolutamente... Nominal, né? Porque no real vai ser menos. Né? Ela está absolutamente estabilizada desde 2005. Ela não se eleva desde 2005. E, aliás, é uma coisa curiosa. Ela tem estado estável, apesar de um volume considerável de exonerações, porque como a gente conversava aqui no início, o que ocorre? Os tributos, grande parte dos tributos têm sido exonerados e isso provoca uma queda da arrecadação. Mas, simultaneamente, a queda da arrecadação de alguns tributos em proporção do PIB, outros crescem. E o que cresce? O que cresce, principalmente, são tributos sobre a folha de salários, em função da formalização da economia, do crescimento da massa salarial. As arrecadações que incidem sobre a massa salarial crescem mais do que o PIB. Isso, então, neutraliza. Mas não é um aumento da carga tributária. Né? É o caso da Previdência Social. A Previdência Social tem arrecadado cada vez mais do que o próprio PIB. Mas eu falava da miopia. O que é a miopia? A sociedade não percebe, por exemplo, que ao mesmo tempo que ela está pagando 34,5% de carga tributária de impostos, né, cerca de 15% do PIB retorna para essa mesma sociedade sobre a forma de transferências, benefícios previdenciários e assistenciais, as aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, benefícios aos idosos e deficientes de baixa renda, o abono salarial, o seguro-desemprego. Muita gente fala do Bolsa Família. Bolsa Família é isso aqui. Bolsa Família não representa talvez 7%, né, do conjunto de benefícios sociais que o governo paga, que são em torno de, o governo federal paga, em torno de 500 bilhões de reais por ano. Metade do gasto público federal é constituído de benefícios sociais, né, que beneficiam principalmente os mais pobres. Né? E é engraçado, porque, digamos, obviamente, né, grande parte dessa queixa é baseada em setores da classe média, que talvez não estejam recebendo, digamos, esses benefícios, pagam imposto, né, e não recebem. E, digamos, o descontentamento desses setores muitas vezes se canalizam nesse sentido. Estou pagando imposto para sustentar o Bolsa Família, para sustentar o nordestino, esse tipo de coisa. E, no entanto, ele não se indigna, por exemplo, com situações como essa que a gente revela, que, olha, meu caro, tu, cidadão de classe média alta, está pagando, em média, né, 11,5% da tua renda sob a forma de imposto de renda. E o cara lá do andar de cima, o super rico, está pagando apenas 6%.
te indigne contra isso, né? Te indigne contra outras grandes injustiças que a gente tem no nosso país, não só no sistema tributário, mas no nosso sistema fiscal. Né? Nós canalizamos cerca de 400 bilhões de reais por ano para juros da dívida. Obviamente que isso é diluído, todo mundo que seja aplicador ganha um pouco, não são só os bancos, mas é engraçado que as pessoas se indignem contra 30 bilhões de Bolsa Família, né? E não se indignem contra esses outros mecanismos de transferência de renda, né? Ou de privilégios que beneficiam os mais ricos. É importante que a gente está no momento agora de escolha, né? Momento de ajuste. Ajuste envolve escolha. Como bem o Sérgio disse, a carga tributária vinha crescendo puxada pelo mercado de trabalho, ou seja, não é o imposto, a alíquota do imposto, mas sim o mercado de trabalho formalizando, trazendo mais gente. O cara antes não pagava imposto porque ele era informal, coitado. Agora ele passou a pagar. A alíquota sobre folha não cresceu, só que deixou de crescer. Esse ano a gente está no meio de uma crise, falando em um ajuste fiscal. E aí vamos, primeiro, defender alguns benefícios, esses benefícios que são bons. Quem vai ser contra coisas como essas? E o segundo, tentar trazer propostas de um ajuste fiscal, que aí uma coisa que a gente conversou no primeiro bloco foi, por exemplo, o plano do Obama de ajuste fiscal nos Estados Unidos. Em que ele fez? O Bush reduziu alíquotas e o Obama tinha que renovar ou não as alíquotas reduzidas. E a decisão naquele momento da sociedade americana foi de ampliar deduções para os mais pobres, manter alíquotas reduzidas para a classe média e aumentar as alíquotas do topo. Ou seja, tanto a alíquota sobre salários quanto a alíquota sobre dividendos também. Vamos ouvir o Fernando Geiger, pesquisador do IPEA. Ele gravou uma pergunta. Por que a questão da equidade na tributação é tão pouco discutida nos cenários, nas arenas políticas, legislativo, no próprio executivo? Normalmente, tributação se discute por uma questão de competitividade, outros temas afeitos a ela e nunca pela questão da equidade. Eu queria entender por que esse vazio. A gente tinha começado a tocar nesse assunto, né? Você falou eu falei dos tais modismos, né? Os modismos que foram sustentados, de certa maneira, por algumas teorias econômicas, né? Na década de 70 e 80. E uma dessas teorias econômicas, né? Basicamente elas prediziam isso, ou seja, a distribuição usa gasto público, não mexe na tributação. Tributação, como Geiger disse, o foco é eficiência, competitividade, né? Uma agenda bem interessante para o meio empresarial e para aqueles que são mais privilegiados na sociedade. E isso foi, obviamente, ganhou um certo grau de cientificidade com algumas teorias que os economistas desenvolveram. Uma das teorias, que era de um já Nobel em economia, né, que é o Mirrlees, de 71, né, ele disse que o mais eficiente na economia é que você tem um imposto de renda flat, uma alíquota única. Imposto único, né? Não é um imposto único, não, uma alíquota única. Ou seja, foi a ideia cobra o mesmo percentual de todo mundo. Quem faz isso no mundo, né? Paraguai, Paraguai cobra só 10% linear para todo mundo, né? E foi reinstituído o imposto de renda no Paraguai há só 2 anos atrás, né? Eu acho que muita gente, talvez, aqui no Brasil gostasse de se mudar para o Paraguai e não para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos o sistema é bem mais progressivo do que o nosso. Mas, assim, então, essa proposta, né, alíquota flat, né, para todo mundo, e outra teoria, né, de um economista muito conhecido, Joseph Stiglitz, junto com Atkinson, outro, dizia o seguinte, que o eficiente era tributo zero, taxa zero sobre o capital. Né? Hoje, né, primeiro, essa fórmula da taxa zero sobre o capital, nenhum país do mundo adotou, né? E pouquíssimos economistas hoje sustentam isso. O próprio Mirrlees não defende mais a tese que formulou nos anos 70, ou seja, o mundo, às vezes as pessoas falam, sim, o mundo evoluiu, e a evolução do mundo, né, os acontecimentos, a experiência prática, tem mostrado que, digamos, essa guinada radical e conservadora dos anos 70 e 80, pelo menos parcialmente, ela está sendo
revertida. E é Mas aqui estranho não, né? que aqui não. Né? Qual seria o Aqui, modelo mais justo? O bloqueio, né, que o Fernando fala no Congresso, a gente já esteve falando, quer dizer, não existe, né, interesse. O nosso Congresso é muito capturado, né, pelos interesses econômicos, e eu diria os interesses econômicos mais retrógrados, inclusive, né? Porque, digamos, eu acho que há uma compreensão, né, de setores importantes mesmo, que detêm o poder econômico, que sabem que essa questão da desigualdade, do problema tributário, da falta de progressividade, é uma questão importante que deve ser Mas por que discutida. é tão difícil de fazer essa discussão, mesmo, por exemplo, na mídia? A mídia raramente aceita fazer essa discussão. Quer dizer, qualquer discussão que mexa com impostos, que coloque essa discussão, seja do nível que for, hein, é pancada, é silêncio, é retrógrado, é o aparelhismo. Por que essa derrota tão grande? Por que é tão difícil ter espaço para essa discussão? Que você coloca que é uma discussão que o mundo faz. Né? Aonde que está essa asfixia? Isso um pouco da experiência curiosa do Brasil, né? Que do ponto de vista da progressividade da tributação, tem um conservadorismo arraigado. Tem a ver um pouco com o seguinte, a tributação sobre renda e patrimônio ela é muito visível. Tá? Ou seja, o cidadão sente, ele paga, ele vê, ele chega ali na conta, no imposto de renda de pessoa física dele, está vendo o número, sabe? Quando chega a guia do IPTU do cara, o cara está vendo. Ao mesmo tempo, você tem essa visão de que o Estado tem que prover benefícios sociais, etc. E aí você vai pelo caminho de menor resistência, que é a tributação. Que é um eu ainda acho que tem uma coisa maior aí, que eles também, de uma certa maneira, patrocinam a comunicação, ou seja, o controle da comunicação. Né? Eu acho que isso também está... Eles não têm só a questão política dentro do Congresso, mas também a da comunicação. Isso não é só no Brasil, acho que em todo mundo funciona dessa maneira. Mas eu gostaria que você me falasse, Sérgio, qual o modelo que você viu de tributação que você acha que é mais justo e que a gente deveria ver com carinho para o Brasil? Existe em algum país alguma coisa mais... Não, eu te diria o seguinte, não tem um modelo de um país hoje. Eu acho que se a gente fizer mais ou menos pela média o que os países europeus ou que os Estados Unidos já fazem, e mais, eu digo, já fazem hoje, depois de uma substancial redução na tributação de lucros e dividendos e das alíquotas máximas de imposto de renda. Né? A tributação dos lucros e dividendos na pessoa jurídica e na pessoa física chegou a ser de 75% na década de 70 e foi reduzida, como eu falei, para hoje uma média de 48%. Nos Estados Unidos ela é ainda maior, 57%. Na França é 57%. Então, acho que qualquer um desses países que a gente poderia adotar mais ou menos como uma referência geral. Ou seja, e o que acontece é isso. Né? Os países, a gente poderia pensar, né, no modelo tributário aqui, onde a gente tributasse um pouco menos o lucro da pessoa jurídica, reinstituísse a tributação de dividendos. Eu acho que também uma questão importante, você falou sobre a questão de investimento produtivo e financeiro. Recalibrasse um pouco mais para cima a alíquota de imposto de renda sobre ganhos financeiros, que ela é acaba sendo de 15% a 22,5%, mas ela acaba sendo predominantemente de 15% no Brasil. Né? Então, acho fazer uma mexida com esse olhar de uma maior progressividade, olhando para as economias europeias e para a economia americana. O programa está assim quase terminando, mas tem uma pergunta do Ricardo Brandão de Castro, que mandou uma pergunta pelo Facebook. Ele diz assim: sabe-se que 45% do que a União arrecada vai para o serviço da dívida pública. Como essa dívida tende a crescer exponencialmente, qual a saída para o Brasil? Você vai fazer uma auditoria da dívida? Como é que vocês veem isso aí? Primeiro tem acho que o número, não sei exatamente, me parece que o número não é... O juro hoje está 8%. É bem esse. Muita gente confunde o seguinte, pega dados orçamentários, então você tem todo o processo de rolagem da dívida, né? Eu resgato um título hoje e emito esse título. Isso não é um gasto. Tá. Muita gente comete... Então é bom entender isso, até para todos entenderem, até nós aprendemos isso. E outra coisa que na prática é o seguinte... Não deixa de ser grande, né, Sérgio? Porque o juro hoje é 8%, a carga tributária é 35%. É 400 bilhões.
É bastante, mas não é 45% da... Ele é um gasto, não é um gasto. Esse é o juro que faz com que a dívida cresça, mas o governo, na prática, não paga esse juro. Justamente, a dívida cresce porque não se paga esse juro. E, de fato, é um desafio que a gente tem, né? Esse ano aí está se projetando que o peso dos juros chega a 8% do PIB. Então, mesmo que a gente fizesse um superávit primário, imagina, como nos velhos tempos, de 3%, ele não cobriria a metade, né, do custo desse juro. Mas aí eu acho que é assunto para uma outra conversa. Uhum. Agradecemos aos nossos convidados de hoje, Rodrigo Onair e Sérgio Gobetti. E agradecemos especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos ao jornalista Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E temos um encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!